Olá pessoal, vamos hoje dar início a um novo módulo, que é assistência a paciente ou cliente em tratamento clínico. Então, assim, a enfermagem tem um papel fundamental a esses pacientes clínicos, porque a enfermagem que fica na linha de frente, cuidando desses pacientes, prestando uma assistência, né, qualificada, humanizada de enfermagem. Então, vamos falar um pouco sobre o tratamento de algumas doenças, a qual as mais que são acometidas por alguns pacientes clínicos, e os cuidados de enfermagem a esses pacientes. Então, a enfermagem na clínica médica deve proporcionar a recuperação dos pacientes para que alcance o melhor estado de saúde física, mental e emocional possível, né? Então, de conservar o sentimento de bem-estar do paciente, espiritual, social dos mesmos, sempre envolvendo e capacitando para o autocuidado, juntamente com seus familiares, que é de suma importância, prevenindo também doenças, né? E alguns danos que pode ocasionar, visando sempre a recuperação dentro do menor tempo possível, ou proporcionar o apoio e o conforto também aos pacientes em um processo a qual eles passam também, em que seus familiares passam no processo daqueles pacientes a qual vão a óbitos, respeitando assim também as suas crenças, os seus valores, sendo esses alcançados com a ajuda dos profissionais capacitados de enfermagem na realização dos cuidados pertinentes a eles, né? Então, deve-se pensar na saúde em uma escala gradual, porque todos possuem algum grau de saúde em excelentes condições, alguns estão em excelentes condições, outros estão razoavelmente bem e outros estão enfermos ou com algum tipo de perturbação ou enfermidade. Então, portanto, a saúde ela é um processo dinâmico em que o homem luta contra as forças que tendem a alterar o equilíbrio da sua saúde e também o ajustamento dinâmico satisfatório às forças que tendem a perturbá-lo. Então, esse processo de redução da saúde não é provocado só por fatores simples, mas fatores também específicos, né? Mas pelo resultado da ligação contínua entre causas e efeitos, né? Algumas causas e alguns efeitos, para considerar o indivíduo com saúde. Então, é necessário em que ele atinja um nível de excelente de ajustamento e equilíbrio entre o homem, os agentes onde ele vive também e o meio ambiente. Então, distingue-se da enfermidade, que é a alteração danosa do organismo. E o dano patológico ele pode ser tanto estrutural quanto funcional. Então, assim, a doença vai depender também muito do estado físico de cada pessoa, né? Do seu organismo, do seu histórico familiar também, do meio ambiente em que ele vive, também dos agentes, né? Então, a doença ela é o estado resultante da consciência da perda da homeostasia de um organismo vivo, total ou parcial, causada por alguns agentes externos ou não, né? Então, o estado deste que pode cursar devido às infecções, através de algumas inflamações, isquemias, algumas modificações genéticas, né? Algumas sequelas, como hemorragias, neoplasias e também disfunções orgânicas. Então, daí a definição da doença como sendo um conjunto de fenômenos desenvolvidos em organismos associados a uma característica ou série de características comuns, né, que diferenciam esses organismos dos normais da mesma espécie e de maneira em situá-lo em posição biologicamente desvantajosa ou em relação àqueles. Então, resumindo, né, a doença ela é um processo anormal no qual o funcionamento de uma pessoa está diminuído ou prejudicado em uma ou mais dimensões, né, e o resultado do desequilíbrio entre o homem, o meio físico, mental e social.
Então, assim, através destes resultados, destes desequilíbrios, né, em que o homem se encontra, muitas das vezes no meio físico a qual ele vive, então vai gerando algumas sequelas, né, e aí também o meio físico e o estado mental daquele indivíduo e social, tudo isso vai contribuir para que se ele tem alguma doença a qual não foi ainda desenvolvida, esses meios onde ele vive vai fazer com que essa doença seja desencadeada. Então vamos falar aqui dos conceitos da doença tanto aguda, crônica, como a crônica degenerativa, bem resumidamente. Então a doença aguda, ela é aquela que tem um curso acelerado, né, terminando com a convalescença ou a morte em menos de 3 meses. Então, a maioria das doenças agudas, elas são caracterizadas em várias fases, né? Entre o início dos sintomas, que pode ser abrupto ou insidioso, seguindo em uma fase de deterioração até o máximo de sintomas e danos, e aí seria outro tipo de fase. Então, a doença crônica, ela é uma doença que não é resolvida num tempo curto, né? Ela não se desenvolve num tempo curto, mas é uma doença, a doença crônica são doenças que não põem em risco a vida da pessoa num prazo curto, né? Mas sim no longo prazo. No entanto, elas podem ser extremamente sérias, né? Então, as doenças, mesmo não podendo estar em um risco de saúde física da pessoa, mas são extremamente incomodativas, levando à perda da qualidade de vida e atividade das pessoas, né? E a doença crônico-degenerativa, ela predomina na idade adulta e a sua incidência e a prevalência e mortalidade se elevam à medida em que aumenta a vida média da população. Então, elas são caracterizadas por uma evolução lenta, progressiva, irreversível, por um longo período de latência sintomático, exigindo constantemente a supervisão, né? Por ser uma doença a um longo período, a qual muitas vezes vem também da genética, do histórico familiar, e ao longo da vida é que essa doença ela vem aparecer. Então, assim, ao realizar as ações de enfermagem através de uma abordagem holística, o profissional de enfermagem ele ajuda o cliente, né, o paciente, a adquirir um estado de saúde. No entanto, para desempenhar efetivamente essas ações, o profissional de enfermagem deve identificar corretamente as faltas ou as deficiências relativas à saúde do cliente. Então, assim, a clínica médica, ela a palavra clínica médica vem do grego clini, né, que quer dizer leito acamado. Então, a palavra médica vem do latim, né, que é médicos e cuidar, né, igual a cuidar. Portanto, a clínica médica compreende um grupo de especialidades médicas desenvolvidas dentro de uma unidade hospitalar organizada segundo um conjunto de requisitos, onde o paciente internado ele é submetido a alguns exames clínicos, anamnese, alguns exames físicos e laboratoriais e especiais também, com a finalidade de definir o diagnóstico, né, do paciente e seguir a um tratamento específico, porque para seguir o tratamento com o paciente tem que fazer primeiro o diagnóstico, fazer essa busca, né, através de anamnese e exame físico também. Então, o setor hospitalar é onde acontece o atendimento integral do indivíduo, né, com idade superior a 12 anos, que se encontra com estado crítico ou semicrítico. Superior porque até 12 anos é considerado ainda criança. Então, onde se encontra o estado crítico e semicrítico, que são provenientes de tratamentos cirúrgicos ou ainda aqueles que estão hemodinamicamente
estáveis, né? Então, vai depender do estado físico, dos sinais vitais, da hemodinâmica deste paciente. Neste setor é prestada assistência integral de enfermagem aos pacientes de média complexidade. Porque os pacientes de alta complexidade, eles ficam no tratamento intensivo, que é na UTI. Então, a média complexidade é onde fica os pacientes internados em clínica médica, que se chama enfermaria. Então, assim, o objetivo da enfermagem em clínica médica é proporcionar um ambiente terapêutico adequado aos pacientes, né, com aquela diversidade de patologia, em regime de internação, manter um plantão de assistência prestada aos pacientes que exige a aplicação de um plano de cuidado de enfermagem para aquela patologia específica do paciente. Então, começando aqui, né, falando um pouco de algumas doenças, vamos iniciar falando da doença pulmonar obstrutiva crônica, que se chama o DPOC. Então, o DPOC ele é um estado patológico caracterizado por uma limitação do fluxo de ar, né, que não é totalmente reversível. Algumas vezes ela é designada como obstrução crônica de vias aéreas e é constituída pela bronquite crônica, efizema, asma, né? Então, acelera as alterações fisiológicas da função pulmonar do paciente, que são causadas também pelo envelhecimento. Então, há uma obstrução do ar que pode ser reversível ou irreversível. E a fisiopatologia do DPOC é a limitação ao fluxo de ar progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões e as partículas ou gases nocivos. Então, esta resposta inflamatória ela é observada em todas as vias respiratórias proximais e periféricas, né? Então, a parequima pulmonar e a vascularização do pulmão. Então, devido à inflamação crônica, as tentativas do organismo de repará-la ocorrem algumas alterações e o estreitamento dessas vias respiratórias. Então, a bronquite ela é o acúmulo excessivo de secreções que bloqueiam as vias respiratórias. E efizema é a troca gasosa comprometida, né, que é o oxigênio carbono, que resulta na destruição das paredes do alvéolo superestendido. E a asma, as vias aéreas ficam inflamadas e constritas e obstruem o fluxo aéreo. Então, as manifestações clínicas são a dispneia em repouso, que pode ser grave, a tosse e o uso de músculos e acessórios, o aumento do trabalho respiratório, né? Então, assim, o paciente com dispneia, que é a dificuldade de respirar, com tosse, então, com certeza, ele vai ter um trabalho maior em respirar, ele vai forçar aquela respiração para que ele venha ter uma qualidade respiratória. Então, ele perde um pouco esse oxigênio, né? E com isso perde também a perda de peso. Então, há uma interferência na alimentação, há uma intolerância aos esforços e exercícios, né? Ruídos adventícios, que são alguns sibilos e roncos. Quando o enfermeiro ou o médico vai fazer a ausculta pulmonar, ele escuta esses sibilos, esses roncos, ejetores. Então, são sons anormais, né, percebidos na ausculta pulmonar. E o baqueteamento dos dedos, né, o aumento também do volume da ponta dos dedos das mãos e a perda do ângulo da emergência da unha. Então, existe alguns fatores de riscos, que é a exposição à fumaça, né? A pessoa também que ela é tabagista, que é fumante, passivo, a poluição também do ar ambiente, infecções respiratórias, né? Como a bronquite, algumas infecções respiratórias, a exposição ocupacional,
algumas também anormalidades genéticas, pessoas também que convivem com fumantes também pode ter, esses são também alguns fatores de risco. E o tratamento a oxigenoterapia, que é fornecido o oxigênio, né? Ele pode ser tanto contínuo, de forma contínua, aquela pessoa precise viver por toda a vida precisando de um suporte de oxigênio, ou intermitente. Como intermitente? Intermitente é que ele passa um tempo recebendo este oxigênio e outro tempo um pouquinho fora desse oxigênio que é oferecido de forma externa. E o tratamento a oxigenoterapia contínua intermitente também pode ser broncodilatadores para melhorar o fluxo aéreo e prevenir a dispneia, que é a falta de ar que a pessoa sente. Algumas medicações como corticoide, então essas pessoas elas são dependentes desse tipo de medicação para que ela tenha a reabilitação pulmonar. Então, assim, componentes educacionais, né, psicossociais e alguns comportamentos físicos, né, que são alguns exercícios respiratórios, ao qual aquele paciente muitas vezes ele faz o acompanhamento com o fisioterapeuta e precisa desses exercícios respiratórios. E é uma tosse assistida, né, é uma respiração profunda, a drenagem é postural e também tem o estreitamento de exercício, né, então ensina o paciente e da família, e a medida de enfrentamento também de estresse, né? Então há uma educação na terapia respiratória, essa terapia ocupacional para a conservação da energia durante a atividade de vida diária deste paciente. Então vamos falar agora sobre bronquite, né? Falar um pouquinho resumido com relação à doença, que é uma inflamação na mucosa brônquica, caracterizada pela produção excessiva de secreção da mucosa na árvore brônquica, né? Então, há uma tosse produtiva durante 3 meses e em cada 2 anos consecutivos, né? Então, em pacientes que têm outras causas excluídas, como alguns fatores de risco, né? Que o fumo é o principal fator de risco, né? Mais uma vez, o fumo, o tabagismo, ele deprime essa atividade das células e afeta o mecanismo ciliar, né, da limpeza do trato respiratório. Então, cuja função é a manter as passagens respiratórias livres de irritantes inalados, como bactérias e outras matérias estranhas. Então, assim, o tabagismo, ele também causa um crescente acúmulo do muco, né, que é a secreção que produz mais a irritação e a infecção do dano para o pulmão. Então, ao inalar a fumaça de fumo, a poluição do ar, a exposição ocupacional, algumas substâncias perigosas, né, suspensas no ar, o aumento de susceptibilidade à infecção do trato respiratório, né? Então, as crises elas são mais frequentes durante o inverno, né? Então, são sempre frequentes nesse período. Aliada também à história de vida, o tabagismo e o aumento da frequência de infecções respiratórias. E os sintomas são tosse, com produção de catarro, né, que é a secreção, expectoração espessa, gelatinosa, sibilhos, aquela dispneia, que é a falta de ar. E o tratamento também, como a outra que eu falei anterior, são broncodilatadores, antibióticos, corticoides, e oxigenoterapia e inaloterapia, que é a inalação, que se chama também nebulização, e a oxigenoterapia é quando o paciente precisa de um suporte para que ele receba aquele oxigênio, né, a qual que ele está necessitando. Então vamos falar um pouquinho sobre enfisema pulmonar, que é a distinção anormal dos espaços aéreos distais ou bronquíolos terminais, com a destruição das paredes alveolares, né, e o estágio final de um processo que progrediu por muitos anos, né? Então, onde ocorre a perda da elasticidade pulmonar e a função pulmonar, na maioria dos casos, né,
é irreversível, comprometida, ao lado também da bronquite obstrutiva crônica, que é a principal causa de incapacidade. E uma das causas também, mais uma vez, é o tabagismo, que é a principal causa, né? A predisposição familiar, a sensibilidade a alguns fatores ambientais, como fumaça, né? Fumaça também através de alguém que é fumante da família, poluentes aéreos, alguns agentes infecciosos e também alérgenos. Então, tem pessoas que são alérgicas também e vai com certeza ter essa sensibilidade. Então, os sinais e sintomas de efisema pulmonar são a dispneia, que é a falta de ar, né, lenta e progressiva, a tosse, a anorexia, que é a falta de apetite, a perda de peso, infecções respiratórias frequentes, tempo respiratório prolongado, tórax em barril, né, que é aquele tórax estendido. O tratamento são broncodilatadores, antibióticos, corticoides, oxigenoterapia, que é essa necessidade de receber o oxigênio, a inoleterapia e a complicação corpo pulmonar, que é a insuficiência cardíaca direta. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a asma, que é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, que ela é resultado de uma hiperatividade dessas vias aéreas, e aí causa o edema, né, na mucosa e a produção de muco, né, que é a secreção. A inflamação ela é difusa e leva a alguns episódios recorrentes dos sintomas. Então, elas são classificadas em leve, que os sintomas são discretos e esporádicos, não prejudica o sono. Moderada, ela apresenta dispneia, que é a falta de ar, e tosse. E a grave, os sintomas podem se tornar diários, atividades físicas são limitadas para as pessoas que têm asmas, de forma grave. O mal asmático o sinal e sintoma são tosse, né? O enrijecimento do tórax, sibilhos, né? Que é aquele barulhinho a qual a pessoa faz, se chama sibilhos, quando ela está sentindo falta de ar, que é a dispneia. A cianose, taquicardia, né? Eleva os batimentos cardíacos. Sudorese, que é o excesso de suor, a ansiedade e agitação, né? A pessoa fica agitada. E os fatores de risco, a alergia é o principal fator predisponente, né? A pessoas alérgicas, a exposição crônicas e irritantes aéreas, que pode ser a poluição, né? Ou alergenéticos, né? Algumas pessoas que são alérgicas. As condições ambientais também, odores e também o forte estresse. E o tratamento, né? Eles são também broncodilatadores, antibióticos, corticoides, a inalação, que é a inaloterapia, e a oxigenoterapia. Então, logo mais nessa figura a seguir, nós observamos, né? As vias aéreas do paciente, o pulmão que faz parte da via aérea, a traqueia, e aí mostra as vias aéreas normal, né? Você pode observar que na parede das vias aéreas normais é bem diferente o músculo, né? Já durante a via aérea, um exemplo, uma via aérea com asma, há um estreitamento dessas vias, né? Ela fica estreita, que aí é onde esse fluxo de ar ele é impedido de passar normalmente. Então há um estreitamento limitado de ar, e aí o músculo ele fica apertado, ele contrai, né? E fica apertado, impedindo que as vias aéreas recebam o oxigênio normal. E aí tem a inflamação, né? Que a inflamação ela acaba tendo um engrossamento dessa parede das vias aéreas.
E aí também com o muco faz com que esse estreitamento das vias aéreas fique bem estreito e essa pessoa venha sentir essa falta de ar, essa dispneia através desse estreitamento, deste fluxo limitado de ar, né? Através desse músculo das vias aéreas apertadinho, né? E a inflamação. Tudo isso contribui para que este indivíduo não tenha um oxigênio de uma forma normal e seja impedido, né, de ter este oxigênio e passar a ter esses fatores, né, e ter dispneia, ter essa falta de ar. Então, eu vou falar um pouco assim dos cuidados de enfermagem, tanto na bronquite crônica, como no efizema pulmonar e também no asma, né? Então, os cuidados de enfermagem são repouso, né, deste paciente em ambiente arejado e limpo, incentivar a ingestão de líquido, né, beber bastante líquido, manter um ambiente calmo e tranquilo, verificar e anotar a temperatura de 4 em 4 horas, incentivar o paciente a evitar fumo se ele for tabagista, evitar o ar poluído, né? E também a atividade física, ele não pode. Usar lenços de papel, né? Na eliminação da secreção. Oferecer uma dieta nutritiva, livre. Administrar aeroterapia, distante das refeições. E também administrar a oxigenoterapia. Então, vamos falar agora um pouco sobre a pneumonia, né? Que é uma inflamação do parênquima pulmonar, né? Causada por vários tipos de micro-organismos e agentes químicos. Estes micro-organismos, que são as bactérias, as microbactérias, né? A clamídia, a microplasma, que são também os fungos, parasitas e vírus. E as principais causas dessas infecções de pneumonia incluem bactérias, né? A pneumonia bacteriana por germes gram-positivos e gram-negativos. Os vírus são de pneumonia viral ou vírus da influenza, para a influenza e o adenovírus. Os fungos, né, que é a pneumonia fúngica por Candida albicans. E o protozoários, né, parasitária por pneumocites, né, em pacientes com AIDS. Então, a pneumonia também pode resultar de aspiração brônquica de líquidos, alimentos ou vômitos, a inalação da substância tóxica e cáusticas, também através da fumaça, da poeira ou gases, a complicação também de imobilidade ou de doenças crônicas. Então, assim, a classificação ela pode ser adquirida na comunidade até 48 horas e no hospital depois de 48 horas. O hospedeiro imunocomprometido por aspiração. Os fungos e protozoários são considerados germes oportunistas que causam pneumonia após o extenso uso de antibióticos, corticoides, antiopláticos, plásicos, e em pessoas também com AIDS ou intensamente debilitadas. Então, na figura a seguir mostra os alvéolos, né, que se encontram no pulmão normal e os alvéolos com pneumonia. Então, vamos falar, os tipos de pneumonia são lombar, que acomete parte ou mais dos lobos, broncopneumonia, né, distribuída de forma macular, originada em uma ou mais áreas localizadas dentro dos brônquios e estendendo-se para o parênquima pulmonar adjacente. E nasocomial, que é adquirida após as 48 horas de internação. Aquele paciente, ele pode adquirir também pneumonia, né, na internação. E esses fatores de risco, as defesas comprometidas, né, as defesas baixas, pessoa com imunidade baixa, então vem a infecção viral, né? Aí já tem também as doenças subjacentes, a insuficiência, os fatores também podem ser insuficiência cardíaca, né, congestiva, que é o ICC, o diabetes, o DPOC,
o HIV, né, o reflexo de tosse deprimido, a antibiotterapia, anestésico geral, né, sedativo, a depressão respiratória, broncoaspiração. Então, há uma terapia respiratória com equipamento que não foi adequadamente limpo, né? Então, assim, o paciente que faz uma terapia respiratória, existe um aparelhozinho a qual ele faz essa fisioterapia. Então, isso aí é de uso exclusivo de um paciente, não pode passar para outro. Então, também tem a limpeza daquele equipamento. Se ele não for bem higienizado, pode sim também o paciente adquirir através desse equipamento. E as manifestações clínicas são febre alta, né, 40 graus, dor no tórax, dispneia, que é a falta de ar, calafrios, cianose, tosse dolorosa e produtiva, o escarro ferruginoso, cefaleia, que é dor de cabeça, náuseas, mialgia, que é dor, artralgia, lábios e língua ressecado, e as complicações são o derrame pleural, o abscesso, né, empiema, hipotensão, bronquite crônica e ICC. E os cuidados de enfermagem é oferecer e encorajar a ingestão de líquidos, né, de 6 a 8 copos ao dia, estimular a mudança de decúbito desses pacientes se for acamado de 2 em 2 horas, né, quando o cliente apresentar um bom nível de consciência também, encorajar a mobilização no leito e atividade física conforme tolerado, orientar ou apoiar o tórax do cliente durante a tosse, fazer a avaliação respiratória pela ausculta, incentivar a prática respiratória profunda e a tosse eficaz, aspirar a naso e orofaringe em intervalos curtos, né, aquele paciente que estiver precisando ser aspirado, orientar e encorajar o cliente a repousar o máximo possível, não fazer muito esforço, e observar, né, os sinais vitais, as alterações da frequência respiratória, da frequência cardíaca, a ocorrência de dispneia, que é a falta de ar, observar aquele paciente se ele estiver pálido, cianótico, e durante essas atividades, né, avaliar também o nível de tolerância do cliente, né, em qualquer atividade, observar esse nível de tolerância, até quando ele tolera aquela atividade. Então, vamos falar um pouquinho sobre a insuficiência respiratória desses pacientes com pneumonia, né? Ocorre quando o organismo não realiza essa troca de oxigênio, né, pelo dióxido de carbono adequadamente. Então, isso faz com que o nível de dióxido de carbono, que é o CO2, se eleve, né? E que o oxigênio diminua. Então, o dióxido de carbono eleva e o nível de oxigênio diminui, causando a hipoxia. Então, os tipos são aguda, crônica, né? A aguda é a falência respiratória que surge nos pacientes cujos pulmões eram estrutural e funcionalmente normais, então ocorre isso rapidamente. A crônica é a falência respiratória que surge dos pacientes com doença pulmonar crônica e surge em período de meses ou até de anos. As causas são a ventilação inadequada, né, desse oxigênio, a obstrução das vias aéreas superiores, né, o uso de drogas, no caso de algumas medicações como anestésicos, algumas doenças pulmonares já pré-existentes e complicações pós-operatórias, né, que são os politraumatismos e etc, né, tem outros. O diagnóstico é o exame laboratorial, que é a gasometria, né, ou pelos sinais clínicos. E aí, alguns sinais clínicos, como aumento da frequência cardíaca, né, e da frequência respiratória também, a hipóxia, dispneia, taquipneia, hipotensão, taquicardia, bradicardia, arritmias e cianose. Então, há uma desorientação, esse paciente ele fica desorientado, e há uma queda no nível de consciência, né? Esse paciente pode ficar até inconsciente, ele baixa o nível de consciência, fica agitado, né?
E o uso dos músculos e acessórios da respiração também, ele acaba que usando esses músculos, né? E também tendo sudorese. Então, ela acaba tendo uma sudorese, né? Um suor excessivo. Então, vamos falar um pouquinho do tratamento. O tratamento pode ser também uma cânula orofaríngea, que se chama cânula de Guedel, que é um dispositivo de borracha bem rígido. Ele é introduzido na boca, evitando o deslocamento da língua do paciente. Ele varia, né, de tamanhos, vai depender da cavidade oral do paciente, de acordo com o paciente. A cânula orofaringe é um dispositivo de borracha, né, que ele é introduzido no paciente. O tamanho varia de acordo com o paciente e tem que ficar tendo também a monitorização, né, através do oxigênio de pulso, que é o oxímetro, o monitor cardíaco, a oxigenoterapia, que é a administração de oxigênio, né, quando o paciente está com hipóxia. Então, aí, neste quadro a seguir, então, observamos os modelos, né, e alguns modelos de acordo com o tamanho, de acordo com o paciente, no quadro A. E o quadro B mostra a cânula inserida no paciente na cavidade oral, né? De acordo com a anatomia do paciente, é inserido esta cânula orofaríngea que se chama de Guedel. Então, eu quero mostrar agora um pouquinho alguns métodos de administração de oxigênio, que é muito importante. A pessoa que vai prestar assistência de enfermagem, né, o profissional, ele tem um conhecimento sobre esses métodos de administração de oxigênio. Então, vamos falar do cateter nasal simples, que tem aí a figura de cada um desses métodos. E o cateter nasal simples, ou também chamado tipo óculos, a introdução de um cateter na narina, né, ligado a um sistema de oxigênio e umidificador. Então, assim, esse cateter nasal, ele, no caso, ele fica de forma, como é que eu posso falar? De acordo com a anatomia do paciente, como está mostrando aí na figura, e ele é colocado no umidificador. Esse umidificador dentro é colocado ABD e é instalado no dispositivo de oxigênio, né, no hospital. Se for um paciente a qual é um paciente de home care, existe também, né, aquela bala de oxigênio ao qual se colocado esse umidificador. E aí, no caso, fica lá, no umidificador tem um reloginho, a qual vai controlar esse fluxo de 3 a 6 litros, mas o mais adequado é 3 litros. E aí vem também a máscara facial, que se chama máscara de Venturi, que ela cobre toda a boca e o nariz. Logo após o cateter nasal tem a máscara de Venturi. Ela cobre a boca e o nariz, ela é de plástico, flexível, parecido com a máscara de nebulização. A diferença, tem algumas diferenças com certeza, com o orifício lateral transparente, né, que fornece a concentração de oxigênio de acordo com as válvulas. Então, essa máscara de Venturi, ela tem umas válvulas, certo? E de acordo com a sua numeração, é o nível de oxigênio a qual o paciente ele precisa receber. Então, ela acompanha ligada ao sistema também de umidificador, do mesmo jeito do cateter nasal. Então, existem vários tamanhos através de porcentagem destas válvulas, que é conectada na máscara de Venturi. Existe a máscara de Venturi e existe a traqueia. Então, depois da traqueia é conectado esta válvula. E de acordo com a porcentagem tem as cores, né?
Então, como você observa aí na figura a seguir, tem a de 24%, de acordo com a porcentagem de cada válvula, é a porcentagem a qual o paciente está recebendo de oxigênio. Então, uma parte de oxigênio é dele, do próprio paciente, e uma parte ele está recebendo. Então, um exemplo é a válvulazinha azul. Ele está recebendo 24% de oxigênio, né? Do oxigênio. E a quantidade de litros que é colocado lá no umidificador são 3 litros. Então, para cada válvula dessa existe uma numeração de porcentagem que ele recebe de oxigênio e existe o valor de números a qual é colocado lá de quantos litros ele está recebendo do umidificador. Mais na frente eu vou explicar mais um pouco, mais detalhado sobre cada válvula. Então, logo a seguir vem o bolsa-válvula máscara, que é como é chamado, que é mais utilizado quando o paciente tem uma PCR e necessita das compressões torácicas e das ventilações. Então, essa bolsa máscara válvula, ela vem conectado também com uma máscara, a qual vai colocar na via aérea do paciente, né? Abre as vias aéreas, que coloca de forma adequada, e para que nas compressões, no momento certo que ele venha receber as ventilações, é também conectado no umidificador e existe uma quantidade de litros também, né? Geralmente é 15 litros. Então, isso aí é no momento em que o paciente tem uma PCR, né? Uma parada cardiorrespiratória e precisa tanto das compressões como também destas ventilações. E vamos falar mais um pouco assim, especificamente da máscara de Venturi. Então, a máscara de Venturi tem estas válvulas, a qual tem essas porcentagens. Então, assim, a válvula azul, ela também tem uma cor específica. Ela tem 24%, a qual o paciente está recebendo oxigênio 24%. E 4 litros no umidificador, a qual vocês estão vendo aqui o umidificador, que tem aqui a quantidade de litros. Dentro deste umidificador é colocado ABD, não pode ser colocado soro, tem que ser ABD, que é um tipo de água especial que é utilizado no hospital. E tem o nível de água, não pode encher demais e também não pode ficar com pouca água. Ele tem um nível adequado de ABD. E aí é conectado este umidificador, aonde fica o oxigênio, e existe né, os litros, a qual você vai controlar de acordo com a válvula. Então, assim, esta válvula, ela é chamada de dilidor, né? E existe a máscara e a traqueia. Então, tem também a de 28%, que ela é amarelinha, a qual o paciente está recebendo 28% e 4 litros por minuto. Tem a de 31%, ela é branca, e lá no umidificador você coloca 6 litros. Tem a de 33%, né, que é verde, e lá no umidificador você coloca 6 litros. Tem a rosazinha, que ela é de 40%, né? O paciente está recebendo 40%. E no umidificador você coloca 8 litros, né? Lá tem a numeração. E a maior, que é a laranja. A laranja, o paciente está com 50%, recebendo 50% de oxigênio. Ele tem 50% dele e 50% ele está recebendo aquele oxigênio, né? E
os litros são 10 litros, né? Então, assim, tá bem explicativo aí, mostrando o umidificador, como é o dispositivo. E não tem como errar, porque cada uma destas válvulas, embaixo dela tem a porcentagem, mesmo que o profissional esqueça, tem lá a porcentagem e tem a quantidade de litros que devem ser colocados, né? Tem pessoas que muitas vezes colocam até 15, um exemplo que é o máximo, sendo que de forma errada, né? Existe uma limitação, existe uma quantidade certa de litros. E quando o paciente está precisando de um nível mais elevado do que 50%, então a máscara de Venturi, ela não tem tanta eficácia. O paciente ele fica dispneico, necessitando de oxigênio, e aí existe o BiPAP, que o BiPAP ela é a pressão positiva das vias aéreas, né, dos níveis, e aí tem tanto o CPAP como o BiPAP, que o CPAP é a pressão positiva contínua das vias aéreas, que ela é mais conhecida por oferecer o fluxo de ar constante em períodos noturnos, né, para evitar que o paciente pare de respirar enquanto dorme. Então, existem alguns pacientes a qual tem bronquite asmática e utilizam este aparelho, mas também existe aqueles pacientes a qual está sobre os cuidados hospitalares, internado, né? E eles não têm como mais receber o oxigênio através da máscara de Venturi, porque ele precisa de um oxigênio mais elevado, né? Então, o BiPAP ele tem essa função a mais também. Também é usado para paciente com doenças neurovasculares e também com vários problemas respiratórios. E o BiPAP, né, tem a forma BiPAP e CPAP, que é o uso da expiração, né, e ele sempre é mais baixa, né, para facilitar o máximo da expiração, né? Então o paciente ele se esforça menos, incomoda um pouco o paciente, mas tem a sua função e a sua eficácia também em dilatar, né, estes brônquios que estão precisando de oxigênio. Então, a principal diferença entre o CPAP e o BiPAP, que ele tem a possibilidade de ajustar uma pressão para inspirar, né, o IPAP, e a outra é mais suave para exalar, né? Então, assim, também ele é prescrito para pacientes que têm dificuldades respiratórias, doenças neuromusculares, doenças cardíacas. O tratamento com BiPAP, normalmente, ele com certeza é receitado para os pacientes, né? E aí que sofre também outros distúrbios respiratórios do sono. Então, assim, o BiPAP, ele é um dos tipos de respiradores mecânicos em que são usados no suporte ventilatório por pressão, que são tipicamente empregados na ventilação não invasiva, né? Então, é um tipo também de ventilação não invasiva, que a ventilação invasiva é quando o paciente ele precisa da ventilação mecânica, que são pacientes que ficam entubados, então se chama, com aqueles pacientes que precisam do ventilador mecânico, se chama ventilação invasiva, né? Então, é mais em pacientes que estão em unidade de terapia intensiva, eles necessitam dessa ventilação mecânica invasiva. Mas a não invasiva é o BiPAP, né? Se chama ventilação não invasiva. Então, assim, o edema agudo de pulmão, ele é um aumento súbito da pressão dos capilares pulmonares, levando ao extravasamento, né, de líquido para os alvéolos, deixando o pulmão menos elásticos e com menos superfície de contato, né, para a troca desses gases, manifestando-se por dificuldade respiratória. É um quadro clínico crítico,
decorrente da incapacidade do ventrículo esquerdo e embobiar o sangue para a válvula aorta, né? Causando um acúmulo de líquido nos pulmões. Então, as suas manifestações clínicas são a dispneia, a tosse, produzindo um catarro espumoso e tingido de muitas vezes também de sangue, com um aspecto rosado. Há uma angústia, né, uma dificuldade respiratória, a taquicardia, a pele cianótica, fria e úmida. Há uma inquietação também e ansiedade. O tratamento é com morfina e diuréticos e digitálicos, né? Os cuidados de enfermagem é a manutenção do seu conforto, colocando em posição elevada, em Fowler, para diminuir o retorno venoso e propiciar uma máxima expansão pulmonar. E a monitorização também dos sinais vitais. A administração de oxigenoterapia, que é através desses dispositivos a qual eu falei anteriormente, que pode ser o cateter nasal, a máscara de Venturi, o BiPAP, vai depender da necessidade do paciente. E as medicações, né? A manutenção da via venosa pévea, né? Com gotejamento mínimo, evitando a sobrecarga de volemia, que é, no caso, se ele estiver recebendo ali soro, né? Evitando essa sobrecarga de volemia de que ele vai receber de quantidade de soro. E a monitorização do fluxo urinário. Então, assim, o derrame, vamos falar agora sobre o derrame pleural. É o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Normalmente, somente uma pequena quantidade de líquido separa duas membranas e da pleura, né? E pode ocorrer o acúmulo de uma quantidade excessiva de líquidos por muitas razões, incluindo a insuficiência cardíaca, a cirrose hepática e a pneumonia, e outros tipos de líquido que podem se acumular no espaço pleural. Os sintomas mais comuns independem do tipo de líquido presente no espaço pleural ou de sua causa. São também a dificuldade respiratória, dor torácica desse paciente. No entanto, muitos indivíduos com derrame pleural não apresentam qualquer sintoma, né? E uma radiografia torácica, mostrando a presença de líquidos, e geralmente é o primeiro passo para o estabelecimento, né, do diagnóstico. A tomografia computadorizada, que é a ATC, mostra mais nitidamente o pulmão, o líquido, né, que pode revelar a presença de uma pneumonia, de um abscesso pulmonar ou de um tumor. O tratamento dos derrames pleurais pequenos, né, pode necessitar apenas do tratamento da causa subjacente. Os derrames maiores, especialmente, são aqueles que produzem dificuldade respiratória, que pode exigir a retirada do líquido, da drenagem, né? Normalmente a drenagem alivia significativamente essa dificuldade respiratória, que é frequente, e o líquido ele pode ser drenado através de uma toracocintese, né, que é um procedimento que é feito através de um médico, no qual esse procedimento, o médico pega uma pequena agulha, no caso, ou um catéter, ele insere esta agulha, né? Ela é inserida no espaço pleural, e embora comumente seja realizado com o objetivo de diagnósticos, a toracocentese, ela permite essa remoção de até 1,5 litro de líquido por cada vez. Então, ela pode remover até 1,5 litro, né, de líquido em cada vez que for retirado. Então, esta parte terminamos por aqui, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouco e leiam todo o material para que tenha a melhor compreensão.